Essas fotos, então, são as fotografias da exposição A Escola é Lugar de Paixões. Foram fotografadas durante o processo de intervenção da pesquisa lá na escola. Como que era, vou contar um pouquinho como que foi esse trabalho lá na escola. Como eu disse, né, é uma escola que anualmente recebe em seu interior diversas alunas que engravidam e posteriormente, sempre, durante toda a história da escola que a gente tem conhecimento, né, essas alunas evadiram. E aí nós fomos lá, por meio de oficinas utilizando a linguagem das artes plásticas, e conversar sobre isso. Por que que isso ocorre? Né? E tentar, junto com aquela comunidade escolar, buscar alternativas para a reversão desse quadro, né? E para a compreensão também, né? De porquê e tal. E o que a gente pegou, assim, foi a questão do desejo. Começamos trabalhando a necessidade de reconhecer a legitimidade dos desejos que aquela aluna é o ser desejante, porque o que acontece muito são, assim, a fala dos outros sobre elas. Tadinha, engravidou, né? Ou foi irresponsável. Elas não são reconhecidas como seres desejantes, né? E a gravidez não é entendida como fruto de desejo. E aí não são reconhecidos como seres apaixonados, que apaixonam, né? A paixão é negligenciada. E nas oficinas a gente discutia as paixões, a afetividade, não só delas e como do grupo também. Fizemos essa foto, por exemplo, de uma oficina anterior, de corporeidade, conversamos sobre, já que é a dimensão do corpo que está esquecida dentro desse ambiente, vamos conversar sobre o corpo, como que você percebe seu corpo, como você se relaciona com seu corpo, né? E aí fizemos essa, por exemplo, da oficina de corporeidade. E a gente ia até fazer a oficina, foi ofertada aí na programação, mas não aconteceu, acabou não acontecendo. Enfim, trabalhamos também o desejo numa oficina de tecelagem, do olho de Deus, as paixões como um todo, e aí eles trabalharam as expressões faciais por meio de pintura facial. E tentamos construir coletivamente propostas, né, para a reversão do quadro. Eu acho que é isso. Não é importante lembrar que a gente conversou com os diversos sujeitos escolares e quando ia para o corpo docente, os pedagogos, era sempre esse sentimento de adolescente grávida, que pena, vai perder a sua infância, é sempre uma pena, uma compaixão tremenda. E quando a gente ia para os alunos fazer um trabalho de conversar com eles, jogava a imagem, fotografias de adolescentes grávidas, pedia para eles sinalizarem o que eles sentiam diante daquilo. Que alegria! Olha que bonito! Né? Então, parece que há um conflito, né? Um conflito que precisa ser trabalhado, não no sentido de ser abafado, mas ter um tratamento pedagógico. Peraí, vamos conversar sobre isso. Por que a questão da gravidez é vista como um problema e, portanto, a aluna vai ser punida e estar fora da escola vai ser uma punição que ela vai ter que carregar, ao passo que os próprios alunos reconhecem nas suas colegas, porque a gente chamou, né, as adolescentes, tinha uma adolescente grávida que estava na escola, mas uma que era recente, já tinha ganhado neném, e que ia à escola praticamente todo dia pedir para assistir às aulas. E o bebê dela passa junto com ela. Ela ia, então quando ela viu nesse trabalho uma cumplicidade, ela se agarrou
E aí ela ia e conversava com a pedagoga, e a pedagoga falava, não, mas você não pode. Mas por que eu não posso? Eu estou aqui. Ela foi em praticamente todas as nossas oficinas. Né? Todas, né? Não faltou nenhuma. Ela me mandava mensagem perguntando que dia que era a oficina, ela me ligava perguntando que dia que era a oficina. Tinha um desejo muito forte. Muito forte. A escola falava, mas você vai ter que trazer a criança, e aqui a gente não tem espaço para acolher essa criança. Por quê? Aí o problema é cíclico. Porque a creche não aceita a criança de 3 meses, 4 meses. E aí também ela perdeu o ano, porque também não teve nenhum tipo de acompanhamento individual que poderia ter, ser planejado, enfim. Mas ela ficou a todo momento sinalizando que queria ter sido mãe, foi uma decisão dela com o companheiro dela, e que aquele desejo acirrou a vontade de continuar estudando. Né? E batia as portas da escola sempre. Né? No caso da adolescente que estava grávida, a gente ainda conseguiu, no meio do processo, garantir um plano de estudo individualizado para ela. Isso foi uma conquista. Mas no caso dessa adolescente, ela perdeu o ano, e aí a escola rapidamente falou, não, mas você já vai completar 18 anos, você nem tem que voltar para cá, você vai para o EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos. Enfim, eu acho que agora a gente poderia abrir para a conversa e para o diálogo. Obrigada, tá? Bom, em primeiro lugar, Sandra, parabéns pelo trabalho. Achei fascinante a dinâmica que vocês estão fazendo. Acrescenta luzes diferentes, olhares diferentes a uma questão que é desolhada só por um viés. Acho que é importante. Eu pensei algumas coisas, né, que acho que talvez fosse interessante contar. Porque tem uma coisa que é curiosa. A adolescente engravida. Se ela pensa em optar por fazer um aborto, ela é profundamente criminalizada pela sociedade. Se ela não faz o aborto e tem a criança, ela é punida também por ter a criança cedo. Ou seja, de qualquer maneira, ela é punida. Né? E isso chega a ser acho que transcende até pensar uma postura machista, pode ser uma misoginia, parece, sei lá, com relação a isso, porque não há opção. Se engravidou, quer dizer, como se fez sexo, então tem que ser punida. Né? Algo ali, acho que essa dimensão, talvez uma sugestão, não sei se vocês pensaram nisso também, esse trabalho tem que continuar e avançar, é dentro dessa discussão também da dimensão da opção do aborto, que é criminalizada, que é vetada hoje, e que acontece, se colocar uma diferença de classe social, e também com relação ao aborto, também acontece uma diferença de classe social. Para uma menina de classe média, parece que é muito fácil fazer aborto. Para uma menina de classe baixa, é muito mais arriscado e, em geral, sofre uma pressão religiosa e familiar que tende a ser mais conservadora e dificulta a fazer essa opção, e isso interfere também na discussão do desejo. Também. Uma outra coisa que eu pensei, quando se falou de educação, né, com educação sexual não resolve, mas na verdade eu acho que tem muito a ver com um modelo de educação, porque vocês falam em educação pela paixão também, e trabalhar nesse espaço de outras maneiras, uma educação sexual que saia do biológico, que envolva o subjetivo, mas também dentro da dimensão de educação também. Né? Porque, então acho que isso faz parte, isso também é educação sexual, talvez seja educação sexual de verdade, até. Uma coisa que faça realmente diferença. Acho que, acho que é isso, uma coisa que vocês falaram, você falou da paixão, acho que, a educação pela paixão, acho que combina bem colocar Violeta Parra. Uma pessoa que era tão paixão, né? Paixão tão pura que acabou, que cantou Graças à Vida, compôs Graças à Vida e acabou se suicidando também. Quando se sentir castrada por uma ditadura, por se sentir castrada pela vida afetiva dela, por uma série de fatores também, acho que
tem muito a ver com essa dinâmica que vocês colocaram. Mais questões? A gente responde com o Rafa e depois... Mais questões, assim? Para conversar? Curiosidades sobre a pesquisa? Rafa, obrigada pelas questões. Rafa coloca a questão da misoginia, é duro, né? O lugar, o exercício do feminino, né? E o tipo de pressão e opressão que se vive a partir desse lugar e a partir do feminino numa determinada classe social, né? É claro que a gente teve que fazer uma opção, né? E a opção era: eu não quero discutir, não quero entrar na lógica de julgar a decisão ou o fato de que ela está grávida e é recém-mãe. Não quero mais. Chega dessa discussão. Tá, e agora, o que fazemos nós, comunidade escolar? Temos alguma coisa por fazer? Vamos pensar coletivamente? Ou isso é um destino fatal? Ficou grávida e etc., está expulsa da escola. Né? Então a gente teve que fazer esse recorte, mas com certeza a situação se torna mais complexa quando uma outra opção também poderia ser colocada, né? Que é a opção do aborto. Para a gente fugir desse tom moralista da educação sexual, teríamos que ter um esforço de ampliar, porque educação sexual aqui está no sentido de prevenir doenças, de evitar a gravidez chamada precoce, né, como se nossas avós e tataravós não tivessem ficado grávidas tão jovens. Todo mundo esquece esses detalhes históricos, né? Ampliar no sentido de pensar o viver da sexualidade, a questão dos afetos, dos desejos. No fundo, é um projeto que, se eu pudesse aqui recorrer, eu falaria: é um projeto de educação omnilateral, de olhar o ser humano em todas essas dimensões e, portanto, recuperar o humano propriamente dito, né? E, nesse caso, poderíamos até pensar nessa dimensão da educação sexual, mas numa amplitude maior, que não seja essa de evitar problema, né? Mas de conversar sobre determinadas facetas do nosso viver a sexualidade, né? Que são fundamentais e que de alguma maneira são podadas, né? E desterradas, né? Como se exiladas da escola, como se isso fosse possível. Porque são tentativas que vão fracassar e na hora que retornarem lá, vão retornar com violência. Né? Porque o fato das crianças muitas vezes não serem ouvidas, uma hora elas vão se fazer ouvir. E aí a gente não tem controle sobre isso. Né? Então, requer da gente um projeto de educação que esteja alinhado, no fundo, ao resgate do humano, a um modo de viver humano. E que não pode, de maneira alguma, pensar no humano como caixinhas que vão se juntando. Não, o humano é muito mais complexo. Ele tem dimensões ricas e que precisam ser valorizadas na sua riqueza. Esse nosso modo de viver capitalista é unilateral por isso, porque nos fragmenta, né? Porque fala: ela teve que sair da escola mesmo, agora o máximo que ela vai fazer ou é se tornar mãe ou começar a trabalhar, porque como é que vai dar de comer a esse novo ser, né? Isso precisa ser negado enquanto algo que não é destino histórico e que, portanto, é passível da gente alterar. É esse o nosso clamor com a comunidade escolar, né? É passível, sim, a gente estar em situações precárias na escola, etc., mas é passível, sim, da gente coletivamente pensar alternativas. Porque, no fundo, esse projeto era:
conversando com os alunos, conversando com os professores, conversando com a pedagoga e vendo a possibilidade, quais as possibilidades de intervenção ali junto com a comunidade escolar. Sobre o modelo de educação sexual que nos resolve, e é muito interessante você colocar, ó, já que o que escapa desse modelo, o que não está contido nesse modelo são as paixões, vamos resgatar, né? E eu lembro do primeiro encontro com os meninos que eu conversei com eles, eu ia traduzindo Descartes lá para eles, né, na língua, e a gente conversou sobre a diferença entre a vontade e o desejo, né? A vontade é da esfera do racional, o desejo é da vontade das paixões, assim. Como a impotência da vontade diante de uma paixão, diante do desejo, né? Desejar é uma coisa, planejar é outra. E aí, esse modelo de educação sexual é extremamente racionalista. Ó, você vai planejar, você vai racionalizar, e aí não dá conta da dimensão afetiva mesmo. E eles são seres desejantes. Eu acho que, assim, isso precisa ser elaborado ainda, mas é uma aposta minha, que eu acho que o que daria conta, talvez, né, não sei, é dar vazão para esse desejo. Elas são desejantes e elas precisam realizar o desejo. E aí elas precisam de alternativas. E quando a gente pega os dados lá e vemos que o índice está mais nas áreas periféricas, isso para mim é muito claro, essa coisa. Elas não têm como dar vazão para os desejos delas. As meninas de classe média viajam, fazem teatro, fazem inglês, elas vão para baladas, e, sabe? Assim, elas dão vazão, elas fazem arte, têm acesso à arte, à cultura, sabe? Então, eu acho que elas precisam de alternativas para o desejo, assim. É uma coisa que a gente precisa elaborar. É reduzida. Aí. Não, pode. Pega aqui. Claro. Parabéns aí pra vocês, adoro, né? Tô vendo várias fotos de meninos e queria saber, uma curiosidade que apareceu, se em algum momento vocês abordam também a questão da paternidade na adolescência. Olha só, Cláudia, nosso foco é trabalhar a maternidade, assim, nosso foco não é o feminino mesmo. Mas durante o processo isso foi discutido. Teve uma oficina que isso veio muito, e eles conversaram entre si, assim, mas porque cuidar do filho é uma questão da menina. Não, mas quem diz que tem que ser? E eles discutiram, isso surgiu. E eu achei muito interessante que em uma dessas oficinas um rapazinho falou assim, que odiaria ter um filho, não sei o quê, que demonstrou sentimentos aversivos, assim, né? Porque tem que ser uma mulher mesmo, que tem que criar, que não tem nada a ver com isso, pererê, pererê. E numa outra oficina ele escreveu, se eu descobrisse hoje que eu vou ser pai, eu ficaria feliz, assim. E no dia que ele falou aquelas coisas aversivas, ele foi meio que, sei lá, as pessoas discutiram com ele, aquele ponto de vista dele e tal. E aí depois isso foi escrito, não foi nem falado, assim, isso foi escrito. E ele começou a aderir, ele se pintou no dia da pintura facial, e, enfim, o tema surge, inevitavelmente, mesmo que a abordagem, mesmo que a abordagem do nosso trabalho seja na maternidade, não na paternidade, o tema da paternidade atravessa. E atravessa até de uma forma diferente, Cláudia, porque assim, num primeiro momento era quase natural, assim, mas o pai pode continuar vindo à escola. Exatamente. Né?
Nada vai impedi-lo. E aí as meninas clamavam, mas peraí, quem vai ajudar a cuidar da criança? E se a mãe quiser vir à escola? Né? Então isso foi motivo também de debate. É isso, muito obrigada.